Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos. Aqui nós estamos então para continuar o nosso estudo da história da Igreja. Estamos agora justamente estudando a Igreja no tempo da Revolução Francesa. Foram tempos muito difíceis, especialmente para a Igreja e para os católicos da França. Quero apenas lembrar, nas últimas vezes em que nós nos encontramos sobre esse tema, dizíamos que tudo começou para ser uma Constituição, aliás, uma Assembleia dos Estados Gerais, que depois se transformou ao longo de 1789 numa Constituinte, numa Assembleia Nacional Constituinte, que queria dar uma nova Constituição à França. Foi então que, a 14 de julho de 1789, cai a Bastilha. E aí começou o sofrimento da Igreja. Já em agosto daquele ano, veio a queda dos privilégios. Em outubro, aquela triste sugestão de entregar os bens eclesiásticos todos para o Estado para superar a crise econômica. A 2 de novembro de 1789, aquela fatídica votação dentro da Assembleia Constituinte, de que os bens eclesiásticos ficariam todos para a nação francesa e, em compensação, a França custearia os estudos e a assistência social. Evidente, com muitos padres e muitos religiosos e religiosas, a despesa da França seria muito grande. Então, o que eles conseguem? Conseguem diminuir o número de religiosos. Inicialmente, acabam com as ordens contemplativas, porque diziam, de fato, não contribuem para a França, porque vivem em oração. Terminam com as ordens contemplativas. Depois, eles vêm com a diminuição das congregações de vida ativa. Depois começa com aquela ideia de misturar todas as congregações. Depois veio a ideia de diminuir os padres, a ideia de pagar sempre menos para aqueles que não estão no seu trabalho. Enfim, finalmente agora, depois de muito tempo, chega-se então a uma Constituição Civil do Clero, chamada a CCC. Era um comitê eclesiástico dentro da Assembleia Constituinte que apresentou o projeto. O primeiro projeto foi vetado, veio o segundo projeto, e esse segundo projeto foi votado a 12 de julho de 1790. Tudo foi aprovado sob 4 títulos. Primeiro, toda a França teria somente 83 bispos e mais 10 arcebispos. Sobre o modo de eleger, como seriam eleitos esses bispos? Não seriam mais nomeados por Roma, que era visto como uma autoridade estrangeira, mas todos seriam eleitos no departamento, onde eleição simples, todos podem votar, até protestantes votam. Terceira lei, fixa os salários numa escala ascendente, começando com os mais simples vigários paroquiais até o bispo. E, finalmente, a quarta norma, residência obrigatória para o pároco e bispo. Quem não reside no seu cargo perde o salário. Isto é, todos os padres deveriam morar na sua paróquia. Todo bispo deveria morar na sua diocese, na sede da sua diocese. A ideia básica que se percebe
atrás da Constituição Civil do Clero, é uma igreja nacional, independente de Roma. Portanto, Roma não entra mais em questão, não fala mais sobre eleição de bispos. Agora, Roma apenas assiste de longe, porque quem aprova as eleições feitas no departamento são os arcebispos. Aliás, escrevia-se na época que os arcebispos estavam se tornando verdadeiros papas para a Igreja da França. Vamos ver como é que vai ser agora a reação do velho Papa de Roma, que é Pio VI. Pio VI, que já está lá desde 1772, ele é o bispo, o Papa da Igreja, já com alta idade, começa a se preocupar sempre mais com esta nova Constituição Civil do Clero. A Secretaria do Estado de Roma tinha na França duas fontes de informação. De um lado era o Núncio Turnani, que informava seguidamente, e também dentro da Assembleia Constituinte estava o abade Salamon. Este abade Salamon tinha sido eleito entre os abades e ele informava o próprio Pio VI diretamente sobre o andamento dos trabalhos dentro da Assembleia Constituinte. Pio VI se inquieta verdadeiramente no consistório, isto é, na reunião dos cardeais, do dia 19 de março, dia de São José, de 1790. Lá o Papa se mostra visivelmente assustado diante da possibilidade de ser aprovada a Constituição Civil do Clero. E se for aprovada, vai ser um desastre para a Igreja da França. E tudo indicava que seria aprovada. Realmente, a 10 de julho de 1790, ele ainda escreve ao rei, pedindo que, caso venha a ser aprovada a Constituição Civil do Clero, que ele não sancione esta lei. Porque as leis na França só teriam valor se forem sancionadas. Mas quando a carta chega na França, o rei já tinha prometido que iria sancionar a Constituição Civil do Clero. Ele queria, sobretudo, pacificar a Assembleia Nacional Constituinte, porque a situação do rei já estava também cada vez mais periclitante. Então, envia para Roma o cardeal Benis, com o texto da Constituição Civil do Clero, implorando compreensão, porque a França não estava querendo trocar a fé, mas apenas ela estava querendo trocar a sua disciplina. O rei pedia ao cardeal Benis que fosse assim muito respeitosamente diante do Papa, tentasse implorar compreensão. Era um momento difícil, um momento crítico, era um tempo de revolução, e que o Papa fosse dar a devida compreensão. Claro que o Papa não podia ceder. Ele estava diante de temas que no mundo inteiro estavam sendo seguidas, como determinação do Concílio de Trento, e que agora a França simplesmente ela quer se excluir. Então, os bispos franceses, também eles, da França, se reúnem e assumem uma posição diante desta nova Constituição Civil do Clero. Escrevem uma exposição a respeito da Constituição Civil do Clero. Criticam as eleições, criticam os famosos vigários episcopais, criticam a destituição dos bispos e das dioceses e seguem cada um na sua sede. Isto é, concretamente, não estava mudado em nada. Cada bispo ficava na sua sede, cada arcebispo na sua, mas a Constituição Civil do Clero já determinava
diminuição drástica do número de bispados e, portanto, muitos bispos ficariam sem sede alguma a partir do momento que isso fosse levado a sério. Vamos observar o que vai acontecer quando agora um bispo morre. Pois o primeiro fato acontecido, ainda em 1790, morre o bispo de Quimper. Imediatamente, o departamento de Quimper abre eleições e faz um processo de votação e foi eleito o abade Expelli. Abade Expelli como novo bispo de Quimper. E a pergunta era essa: e quem vai ordená-lo? Quem vai ordená-lo? Porque é uma primeira atitude concreta da França em oposição direta à determinação de Trento e à legislação eclesiástica. Portanto, o Papa Pio VI não iria de forma alguma aprovar este eleito no departamento de Quimper. E quem é que vai ordená-lo? Porque ordená-lo seria como que uma punhalada na igreja e no próprio Papa. Em princípio, ninguém se candidata a esta ordenação. Apenas em fins de 1790, a Assembleia Constituinte começa a exigir juramento. Todos os membros da igreja deveriam fazer juramento diante da Constituição Civil do Clero. Agora, essa determinação da Assembleia Constituinte precisava também da sanção régia. E esta sanção régia, a igreja aguarda que não venha. Esperam que Luís XVI, por favor, não assine. Mas não havia o que fazer. A 26 de dezembro, passado o Natal, 1790, o rei sanciona a obrigação do juramento. E aí começa realmente a tragédia. Isso nós vamos ver agora a partir do nosso próximo encontro, porque já é tema de 1791. Até lá, recebam todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.